Boa tarde, meu nome é Thiago Silva, farei um resumo do capítulo 20 do livro A História da Riqueza do Homem. O capítulo 20 começa expondo sobre o capitalismo. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico e uma ideologia baseada na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. Ou seja, a principal filosofia capitalista é o lucro. Vários países no mundo aderem ao sistema capitalista, incluindo o Brasil. E o principal nome no mundo é os Estados Unidos. Então, muitos países seguem esse estilo capitalista americano que se consolidou na Segunda Guerra e desde então vem sendo seguido como modelo por muitos países. Com o capitalismo, existem duas vertentes que surgem desse sistema. A primeira é o superotimismo, que seria o aumento na demanda de uma mercadoria que gera o aumento das fábricas, mais o aumento da produção, que decorre na queda dos preços. Ou seja, uma mercadoria tem uma demanda muito grande, precisa de construções de mais fábricas, com isso a produção dobra e a queda dos preços é iminente. Ou seja, facilita muito a compra dessa tal mercadoria. A outra vertente do capitalismo chama superpessimismo, que seria o oposto do superotimismo. Enquanto no superotimismo há o aumento da demanda de uma produção e queda em preços, o superpessimismo não. Altos investimentos que não têm o retorno que desejam os empresários. Com isso, as mercadorias ficam paradas em lojas, em mercados e não acabam gerando lucro. Com isso, são altos investimentos que acabam ficando sem retorno. Marx teorizou e Lenin pôs em prática, com o auxílio dos demais bolcheviques, o ousado plano de revolução. Lenin evidenciou a arte do ato revolucionário quando soube pressentir o momento de vacilação dos inimigos da revolução e mesmo dos amigos, indecisos que não concordavam com o momento de agir. Diziam que as circunstâncias eram desfavoráveis, mas, como dizia Lenin, quem teme os lobos não vai à floresta. Tomado o poder em 1917, o desafio se tornava maior. A palavra da vez era coletivo em vez de individual, e a abolição da propriedade privada era a condição essencial para isso. Isso visaria o desaparecimento das divisões de classes e o fim dos extremos do capitalista e do proletário. O ponto máximo disso foi atingido em 1936, quando os russos anunciavam que 98,5% de seus artigos eram produzidos pelo Estado. Mas o que produzir? Quanto produzir? E a quem distribuir? Para responder a essas questões, a Rússia tinha um plano. A planificação foi a resposta. Cada estabelecimento tinha uma diretiva de produção. Os planos quinquenais da Rússia eram sucessivos em estabelecer isso. Tinha objetivo e método. Mas aqui o objetivo não era lucro, e sim o bem-estar máximo da coletividade. A Comissão de Planejamento Estatal, a Gosplan, foi encarregada de mapear a União Soviética. Depois de coligidos os dados, montavam o plano junto aos chefes de governo. E o povo tinha voz ativa, pelo qual sabia os detalhes do plano através dos comissariados. Os planos tinham em si assistência social, como educação e saúde. Mas a Rússia tinha uma escolha: investir na indústria de consumo, com prospecto de conforto a curto prazo, ou na industrialização e apostar no longo prazo. Preferiram pelo último, e passaram momentos difíceis para mais tarde colher frutos da industrialização. A despeito do mundo e da crise de 1929, a União Soviética prevaleceu no seu plano, e suas reservas econômicas proveram pelo povo nesses momentos difíceis. O capítulo 22 começa falando sobre o colapso capitalista no mundo ocidental, que ocorreu por causa da pobreza em meio à abundância. Com a crise, o mundo ocidental, como a Rússia, voltou-se para o planejamento, então os países capitalistas resolveram abolir a abundância para atacar o problema. Alguns países criaram leis para reduzir sua produção e conseguir aumentar seus lucros, mas para isso acontecer foi necessário compreender toda a economia nacional. Após este estudo, chegaram à conclusão
de que deveriam acabar com a sociedade privada, porque neste sistema, os interesses coletivos atrapalhavam a ação do governo. Este seria um dos motivos pela qual a classe dominante ser contra. Outro motivo seria a distribuição de renda que acontece no capitalismo por uma lei natural, através da distribuição via mercado. No socialismo, essa questão é decidida pelo Estado, que para diminuir a desigualdade econômica, aumentaram o poder aquisitivo da população, diminuindo a pequena parcela produtiva da capital. As classes dominantes, para enfrentar o crescimento da classe dos trabalhadores, se organizaram para agir conforme os seus interesses, destruindo as forças trabalhistas, que foi o fascismo, em outra palavra, a guerra. A classe dominante não queria que os trabalhadores chegassem ao poder, então sempre que se sentiam ameaçados, eles partiam para a guerra.